palavra de Deus mostra que houve alguns homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles entregaram os seus corpos a Deus. E Deus desceu. Eles não entregaram seus corpos a um decreto que era de morte. Então, por que, meu Deus do céu, você vai entregar o seu corpo por conta de um decreto? Porque o médico disse para você que não há cura, que você tem que se acostumar com uma enfermidade, que você tem que tomar uma medicação por toda a vida, e você está aí se entregando. Faz uma coisa, traz o seu corpo a Deus. Traz o seu corpo ao maior campo espiritual do mundo, da terra. Sabe qual é? Coloca na tela, por favor, o corredor. Este aí é o maior campo espiritual da terra. Jesus, ele deu autoridade aos seus discípulos e disse para eles irem de 2 em 2. Aonde eles iam, os doentes eram curados e os espíritos eram expulsos. 2 em 2. Agora você imagina você trazer sua situação, trazer o seu corpo para 70 pessoas com autoridade. Então, o sobrenatural, ele acontece. Como o que você vai acompanhar agora? Preste atenção. Qual o nome da senhora? Doutora Sandra. Doutora? Sandra. A senhora é doutora? Eu assisti o senhor na televisão chamando para um desafio. E é a segunda terça-feira que eu vim para um desafio. Foi? Aceitei o convite do senhor para o desafio na televisão. E sou médica. Sou médica cristã. E a senhora estava, apesar de ser médica, tem uma fé. Muita. E a senhora chegou sentindo o quê? O meu joelho já fazia mais de 3 semanas, né? Com muita dor. Então dava uma pontada assim, como fosse uma faca, sabe? E aí eu mancava muito. E eu entrei aqui mancando, falando para meu esposo que eu não estava aguentando. Peraí, o esposo está aqui do lado, aqui. Ela estava mancando. Eu entrei mancando. Vai nele, por favor, pessoal. E aí? Sim, senhor, ela estava mancando. E ela reclamou muito com o senhor já dessas dores. Exatamente. E aí ela viu o desafio do senhor pela manhã, aí aceitou o desafio. E veio. Veio. E agora, dona? Agora eu não estou sentindo. Anda aqui, dona, anda aqui, por favor. Anda aqui. A mulher chegou mancando. Médica. Chegou mancando aqui. Ela assistiu pela TV. Volta aqui, dona. Volta aqui. Anda rapidinho. Olha aí, ó. Como é que é? Quando eu fazia assim que doía muito. Vai, mexe. Aí. Era esse. Sumiu? Graças a Deus. Amém, pessoal. Deus está aqui, ó. Olha só a Sandra. Uma médica que assistiu como você está assistindo. Ela é médica e pelos meios naturais ela não conseguia se livrar. Mas o sobrenatural aconteceu quando ela trouxe o corpo dela para o campo espiritual. Você sabia que você pode trazer o corpo de um familiar seu também? Você sabia? Você pode trazer o corpo de um familiar, ainda que ele esteja em outro estado, ainda que ele esteja em outro país. Eu vou te mostrar a história de Maria. Maria, o que ela fez? A filha dela doente, lá em Portugal. E ela tomou conhecimento da doença da filha aqui. Ao invés dela lamentar, se entregar, sabe o que ela fez? Ela trouxe o corpo dela, da filha, por meio de foto, por meio dos pedidos que ela fez ao corredor dos 70. A filha era para estar 7 palmos debaixo da terra. Ei, preste atenção.
Faz uma coisa, eu faço com você um desafio. Faz uma coisa, traz o seu corpo até esse corredor. Ou a saúde que tem no meu corpo passa para o seu, ou a doença que tem no seu passa para o meu. Você topa o desafio? E sabe por que eu falo isso para você? Porque Deus me deu uma autoridade. Eu já vou mostrar a Maria. Coloca o versículo de Lucas aqui, por favor. Vou te mostrar o porquê que eu faço esse desafio com você. O Espírito de Deus está sobre mim. Sabe para quê? A proclamar liberdade aos cativos. Será a terça-feira da liberdade. E a restauração da vista aos cegos. Restaurar a saúde. E a pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. É por isso que eu faço com você esse desafio. Porque eu sei a autoridade que Deus me deu e também deu aos 70. Por isso que eu estou te dizendo que esse corredor é o maior campo espiritual do planeta. É você trazer o seu corpo a esse corredor e o sobrenatural, ele acontece. Vamos então a Maria? Preste atenção na história dela. Seu nome? Maria Penha. Qual era o problema? O problema é minha filha, que foi diagnosticada com câncer fulminante lá em Portugal. E eu aqui na corrente. Peraí, sua filha lá em Portugal, com um câncer agressivo. Mortal. Mortal. O médico falou, é melhor você voltar, porque você não vai conseguir passar por aqui. Porque médico não dava jeito. Aí a senhora, sabendo dessa notícia, conhecendo a fé, uma obreira de Deus, veio passar aqui no corredor por ela. Sim, fiz aqui, firme com ela, as lágrimas caíam no chão e eu aqui, ó. Não se dobrou? Não me dobrei. Morreu? Morreu? A minha filha está curada, está na Força Jovem hoje. É? Mas o câncer era um câncer assim, que ele deu no seio, uma jovem, de 28 anos. Teve no seio e depois ele expandiu para os ossos, nas costas. Então, o que acontecia? Ela ficava que nem uma velhinha, de bengala, e ainda mais uma pessoa grudada, porque ela não conseguia afirmar o corpo. Ela não conseguia andar. Aí falou, nossa, você ficou uma velhinha com essa bengala, mas aí ela já estava bem. Porque ela precisava de uma pessoa segurar ela. Que ela não tinha estrutura de soltar o corpo. E hoje? E tomar banho também. Hoje ela pula, ela corre, está na Força Jovem, está na escolinha. O corpo voltou como da juventude. Voltou. Que Deus ilumine cada vez mais. Parabéns pela fé. Está vendo que mesmo a distância, espiritualmente, para Deus não tem distância. Espiritualmente você pode trazer o corpo do seu familiar a esse campo espiritual. 3 horários. 3. 10 da manhã. 3 horas da tarde. 8 horas da noite. 10 da manhã. 3 horas da tarde. 8 horas da noite. Que Deus dê forças a você para chegar. Celso Garcia, 605 no bairro do Brás, aqui no Templo de Salomão. Agora eu vou te mostrar mais uma história de uma pessoa que estava com uma doença que tinha matado a mãe. E ela não aceitou. E trouxe o corpo dela a esse campo espiritual. Você acredita que ela passou a ter o corpo dela como na juventude? É a Kathleen. Vamos deixar ela falar. Você vai ver o que é o sobrenatural acontecendo. Nome? Kathleen. Kathleen, antes de trazer o corpo aqui no corredor, estava como? Então, pastor, há 10 anos atrás nasceu uma mancha na minha pele, em cima da mama direita, né? Então, eu não levei a sério essa mancha, achando que poderia ser uma micose, porque coçava muito. Em 7 anos, essa mancha se transformou num tumor. Então, eu me automedicava, só que as pomadas que eu passava, ao invés de melhorar, piorava. Então, eu procurei a medicina, falei, vou ver qual é o problema, né?
E na primeira consulta, a médica já falou, olhou o tumor, falou, ou é câncer de pele ou é câncer de mama. Vamos fazer uma biópsia para saber a extensão, profundidade. E realmente foi diagnosticado câncer de pele, último estágio, alto risco, infiltrativo e invasivo. Então, ela sugeriu uma cirurgia de emergência, porque colocou em risco a minha vida, né? Eles não garantem nada, a medicina não garante nada. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, pastor, eu não aceitei porque a minha mãe faleceu com um câncer de mama. Então, eu vim para o corredor. Peraí, então você estava vendo que a sua vida estava caminhando para o mesmo rumo que a sua mãe. Sim, senhor. E aí você falou, não pode ser. Eu falei, eu não aceito ter o mesmo fim que a minha mãe. Não se dobrou. De forma nenhuma. Eu agi a minha fé, apelei para a medicina do céu. E trouxe o seu corpo no corredor. Trouxe meu corpo no corredor, 5 meses eu fiz o tratamento da fé. Resultado? Eu não tenho mais nada, foi feita uma nova biópsia, né? E a medicina ficou assim, mas como que você teve tantos anos isso no seu corpo, sendo invasivo, infiltrativo, e ele parou na 3ª camada da sua pele? Hoje a minha pele, como o senhor pregou no início, é como a pele de um bebê. Deus devolveu a saúde dela como na juventude. Que Deus abençoe cada vez mais. O que matou a mãe, não matou ela. Se a mãe tivesse chegado também nesse campo espiritual, não morria. Se ela não tivesse chegado, ela morreria. Não morreu porque chegou. Sabe, existem coisas que dá para esperar, mas existem coisas que não. Se o seu caso dá para esperar, então você pode vir quando der. Agora, se há uma ameaça de destruir a sua vida, se há uma ameaça de tirar a sua vida, é hoje que você deve chegar. Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. 10, 15 e 20 horas. Que Deus ilumine você. E até lá.